Dando, portanto, início ao nosso evento, teremos agora o primeiro painel intitulado A História da Contaminação no Meio Ambiente do Trabalho Ocorrido em Paulínia. Para compor a primeira mesa de trabalhos, convidamos o Sr. Antônio de Marco Rasteiro, a doutora Clarissa Ribeiro Chinestek e o Dr. Paulo Penteado Crestana, procurador do trabalho da 15ª Região, que assumirá os trabalhos. Senhoras e senhores, ministros, desembargadores, juízes, procuradores, advogados, servidores, em especial os trabalhadores vítimas da contaminação do caso Shell, bom dia. Eu, pelo adiantado da hora, vou ser extremamente breve aqui na apresentação e logo vou passar a palavra para os palestrantes. Eu sou Paulo Crestana, atualmente responsável pelo caso Shell Basf, né? Então, hoje vamos ouvir aqui um pouco da história desse caso, de como ocorreu a contaminação, de como foi a atuação do Ministério Público, e temos aqui o senhor Antônio Rasteiro, a doutora Clarissa, para dar esse relato para os senhores, para que tenham conhecimento disso. Então, sem mais delongas, vamos ouvir agora o testemunho do senhor Antônio de Marco Rasteiro, né? Ele é coordenador e um dos fundadores da Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas, a ATESC, que teve participação ativa no processo, uma das signatárias do acordo, e ela foi mobilizada em 2001 pelos ex-funcionários da Shell e da Basf, e recebeu um prêmio da Internacional da Associação Americana de Saúde Pública, né? Então, vamos ouvir agora o testemunho do senhor Antônio de Marco Rasteiro. Bom dia. Eu quero cumprimentar a Sua Excelência, o ministro-presidente do TST, João Batista de Brito Pereira, a Sua Excelência, ministra do TST, Delaide Alves Miranda, excelentíssimo desembargador Lurival Ferreira dos Santos, pelo convite e dar essa oportunidade de a gente falar aqui. Hoje eu me sinto muito honrado em estar participando aqui, porque a memória desse processo continua viva. Eu sou aposentado do ramo químico, trabalhei 21 anos na Shell, no site da Shell, como líder de produção, produzindo agrotóxicos. Em 1993, a Shell anunciou que ia vender as unidades de agrotóxicos no mundo. Para realizar o negócio, ela teve que fazer uma avaliação de impacto ambiental. Isso, a venda só ocorreu em 1995, em dezembro, para a Cianamid. Mas, diante da contaminação dos piazômetros que estavam lá, para fazer a avaliação, a gente sempre recebia a informação que os níveis de contaminação estavam muito inferior ao limite de intervenção. E ela fez uma autodenúncia que ficou em segredo até 2000. E o nosso movimento iniciou em 2001, quando a Shell chegou para os moradores, dizendo para eles, lá os vizinhos nossos das Recanto dos Passos, que eles não podiam consumir nada de lá, não consumir água, mas podiam continuar morando lá. E lá houve contaminação dos suínos, das cisternas, da população e do meio ambiente. Lá foram incinerados em torno de 7 toneladas de suínos, porque o organoclorado ele acumula no tecido adiposo. E lá teve vários casos de alterações de saúde. Em função disso, nós iniciamos o nosso movimento em 2001. Numa reunião com alguns trabalhadores no Sindicato dos Químicos, com os moradores nossos vizinhos, eu perguntei para cada trabalhador qual era o sintoma deles. E os sintomas eram muito evidentes, muito mesmo evidentes. Como a gente tinha um costume lá no início de trabalho fazer uma reunião de segurança antes de iniciar o trabalho de 5 minutos, quando não tinha assunto, eu puxava a ficha de um produto. Com tudo isso na memória, dos efeitos nocivos do produto, naquele momento eu
veio na minha cabeça, gente vai ficar doente, gente vai morrer. Né? E aí fizeram uma proposta para a gente constituir uma comissão de trabalhadores para tentar negociar com a Shell. E aí me chamaram eu para coordenar essa comissão que eu coordenei de 2011 até 2015. Nesse momento, nós fizemos um trato, que a gente ia falar só o que sabia e que a nossa luta seria pela vida e pelo meio ambiente por inteiro. Mesmo porque, naquela época, a gente não sabia o nosso estado de saúde, o que ia ocorrer com a gente. Mas porque a gente trabalhou com substâncias nocivas à saúde e extremamente prejudicial à saúde. E na classificação dos agrotóxicos, existem 3 classificações: levemente, altamente e extremamente tóxicos. E as intoxicações, elas são subclínica, aguda e crônica. Diante dessa situação, eu quero informar que a exposição foi habitual, permanente e de forma perceptiva e não a contaminação e produtos toxicamente sistêmicos. Então, é muito difícil você, quando você está numa situação crônica, você provar que você vai ter alteração de saúde, porque a exposição crônica, os efeitos são tardios e diferenciados. E para a gente tomar consciência disso, nós tivemos que tomar consciência como que funcionava a justiça. Né? Quero aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer à justiça das 3 instâncias pela retidão e pela imparcialidade na condução desse processo. Demorou, mas se fosse dada alguma sentença no início, não ia ter esse valor representativo que tem na saúde dos trabalhadores. Então, o momento de solicitar o acordo foi um momento propício. Hoje está revertendo o quadro de saúde de muitos trabalhadores. Com esses danos morais coletivos, não dá nem para saber quantas pessoas vão ser atendidas, vão ser beneficiadas. Então, esse processo tem um valor que não dá nem se para calcular. Existia lá 5 unidades. A primeira dela foi Opala, organoflorados para a América Latina, e as áreas de formulações, sólidas e líquidas, setor de meio ambiente, e Ionol, e tem uma unidade de torque lá, que essa eu não conheço, e uma outra de TR. Então, eu só sei falar das 3 primeiras unidades. Na unidade Opala, era uma unidade de produto técnico, e essa unidade fazia muitos produtos, vários produtos. E substâncias mutagênicas, substância que dava para você ver a olho nu no meio ambiente, exemplo, o cloroforme, você vê os vapores. E lá, embora as pessoas usassem EPI, tiveram treinamento, isso não foi suficiente para proteger a saúde dos trabalhadores. E no processo coletivo também, que não tinha um sistema de melhor afiliação, de controle. Né? Esse era uma unidade de produtos técnicos, com dose letal baixa, com substâncias com dose letal baixa também. Então, se as pessoas não utilizassem de EPI, sujeito a óbito. Na unidade de formulações sólidas e líquidas, na formulação sólida são produtos orgânicos clorados que acumulam no tecido adiposo. Para vocês terem uma ideia, se tem uma parte na corrente sanguínea, tem 127 no tecido adiposo, e é bioacumulativo,
Às vezes você não tem mais nada na corrente sanguínea, mas tem no tecido adiposo. Eu tenho 7 tipos de orgânulos clorados no tecido adiposo. E, no caso lá, era o Aldrin, que foi produzido até 1900, ele tinha uma emanação de meio quilo por hora no meio ambiente, partículas respiráveis. Aí, passando para a formulação líquida, era onde ocorria a maior parte de intoxicações subclínicas. Onde eram os envasamentos, mesmo as pessoas usando EPI, tendo sistema de exaustão. Se você olhar a política da empresa, parecia perfeita. Mas ela precisava ter a justiça precisava ter um olho clínico diferenciado para saber avaliar isso aí. E eu acho que teve. Porque se fosse procurar o manual de segurança e tal, eu falava, está perfeito, mas não estava. Teve um estudo nessa unidade de formulação líquida sobre fosforados. Houve 177 casos de intoxicação subclínica, só uma aguda. Crônica, nenhum relato. Isso foi um estudo que o médico de lá fez. É documentado isso aí. Tinha áreas de incineração altamente poluentes, gerando 2.000 toneladas de cinza supostamente contaminada, enterrada em valas em comum. E a geração de efluente aquoso e líquido e sólido era muito grande. E na área do meio ambiente teve uma contaminação e teve que ter remoção de solo como um trabalho muito especial, as pessoas trabalhando num espaço confinado de 2 em 2 horas. Na área do ionol, é uma área separada dos agrotóxicos, é uma área de antioxidante, ele serve para a indústria química e para produto alimentício. Mas uma das matérias-primas que usava lá, chamava paracresol, era cancerígeno. Se você entrasse na fábrica, como está aqui, qualquer pessoa, você não ia ver nada. Se ficasse meia hora, 2 horas lá, você saía impregnado, um cheiro desagradável. E até no restaurante, nós éramos discriminados, porque o pessoal falava assim, os fedidos chegaram aí. Então, e você poderia tomar banho 3 vezes ao dia, que aquilo não saía do corpo. Mas só que não era perceptível para a gente. Então, ver a situação desagradável que nós passávamos lá, às vezes. E outra coisa, como vocês trabalhavam num ambiente desse, sabendo que o produto é prejudicial à saúde. 2 questões. O salário maior da região, porque nós temos necessidade de dinheiro para sobreviver, o emprego. E como não acontecia nada no dia a dia. Nada no dia a dia acontecia. Então, é difícil de a gente acreditar que a gente está praticando aquela segurança com a maior perfeição. Nós achávamos que nós éramos os melhores para trabalhar com agrotóxicos. Na realidade, não era. Quando eu entrei nesse movimento, foi duro para me aceitar. Mas aí eu comecei a me questionar onde foram os erros, e foram muitos erros. Embora com agrotóxico, no meu entender, não existe segurança perfeita pela experiência que eu tenho. Ele está fazendo vítima no local laboral, na cadeia alimentar, no campo, silenciosamente. Quero falar um pouquinho dos óbitos. Até o 6º, 5º óbito, eu fiz o controle. Eu tinha os certidões em mão. A idade média que faleceu esse pessoal, 55 anos. Acho que só 2 chegaram a 70.
Hoje nós devemos estar em torno de 70 a 80 óbitos. Mas esse movimento deu a possibilidade de a gente enxergar que a gente teria que ter uma atenção diferenciada da nossa saúde. E, infelizmente, nós tivemos bons parceiros que nos orientaram, que estavam dispostos a defender a vida e o meio ambiente. Parceria científica dentro e fora do país, por orientações. E também o trabalho que as 3 instâncias do Ministério do Trabalho fez. No inquérito civil, tem mais ou menos 60 mil folhas. Imagina o trabalho que isso aí deu. Esse processo mudou a minha visão de vida no mundo. Porque era como se eu estivesse preso dentro de uma gaiola quando eu estava trabalhando. Mas, além dos óbitos, eu não falei dos natimortos, né, que tinham os natimortos. Teve um caso em especial que o feto nasceu com problema, já com óbito. A esposa desse rapaz fez um tratamento rigoroso, acompanhando toda a árvore da família. E aí, segunda gravidez, ele falou, não, o negócio pode ficar grave que vai dar tudo certo. Fez um tratamento especial diferenciado. No segundo nascimento, ocorreu a mesma coisa. E a história é muito longa, assim, para a gente falar sobre muitas coisas, né? Mas eu estou à disposição de quem quiser saber. Mas eu quero falar um pouco da minha saúde. Hoje eu tenho uma aparência muito boa. Parece que eu não tenho nada, parece que eu sou saudável. Mas já passei por cirurgia radical de próstata, de pulmão, tenho 2 estêncios, tenho perda auditiva bilateral. Eu estava tendo até um pouco de dificuldade para escutar aqui. Sou hipertenso, minha tireoide é atrofiada. E assim, outras coisas mais que agora no momento eu não lembro. E minha filha com 19 anos, com 39 anos, ela nasceu no período laboral lá meu, ela teve que fazer uma cirurgia radical, retirando o útero e o ovário. E ela está com alguns nódulos no pulmão, alguns nódulos no seio e alguns nódulos no rim. Minha esposa também está com nódulo no pulmão e no seio. A exposição laboral, ela foi um fator determinante para alterar a saúde dessas pessoas aqui. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui, por essa oportunidade. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado. Bom, esse então foi o testemunho do senhor Antônio Rasteiro, que viveu esse drama, né, na qualidade de vítima, né? E hoje temos não é um caso que ficou no passado, né? Esses problemas de saúde são presentes, né? Eles estão sendo monitorados, existe o acordo que dá assistência à saúde das vítimas, mas isso de modo algum faz parte do passado. Tem centenas de trabalhadores que estão em situação bastante semelhante, né? Mas agora vamos passar então a palestra da doutora Clarissa,
Vou apresentar a Clarissa Ribeiro Chineschi, é procuradora do trabalho da 15ª Região, ex-juíza do trabalho da 2ª Região, doutora em Direito do Trabalho pela USP, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, membro do Conselho Acadêmico da Escola da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, integrante do quadro de docentes da Escola Superior do Ministério Público da União, editora-chefe da revista jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano, a revista da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região. Então, passo aí a palavra à doutora Clarissa. Bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje, e eu faço na pessoa do desembargador Lorival. Muito obrigado pelo convite. Para mim, é verdadeiramente um prazer e uma honra estar aqui para contar um pouco da contaminação que aconteceu no Centro Industrial Shell Paulínia. Falar dessa contaminação é falar um pouco de um... Mas ele passa por ali. É falar um pouco de um drama humano marcado por muita sonegação de informações, de uma grave lesão ao meio ambiente e danos socioambientais imensuráveis. E essa história começou lá em 74, quando a Shell adquiriu uma área em Paulínia de aproximadamente 78 hectares para instalar uma fábrica para a produção de agrotóxicos, dentre os quais organos fosforados e organoclorados. Ela começou o processo para instalar essa fábrica e, já em 75, ela faz um pedido para a CETESB para operar e encaminha o seu plano de resíduos sólidos e líquidos, e a CETESB já emitiu um parecer, naquele momento, falando que, apesar do tratamento que seria dado aos resíduos, o local da instalação da fábrica não era o melhor pela proximidade do rio Atibaia. Eu trouxe a foto aqui para vocês verem. Não sei se o pessoal pode passar. Eu vou por aí, então. Vocês podem ver a foto. A instalação, né, a fábrica, ao redor o bairro Recanto dos Pássaros e o rio Atibaia, bem próximo das instalações. Por isso, a CETESB disse que o local não era mais conveniente, porque poderia contaminar as águas do rio. Mesmo assim, a empresa seguiu em frente com o seu plano de instalação da fábrica, e, em 77, ela começa a operar para produzir os agrotóxicos e começa com 191 empregados. Como o seu Rasteiro falou, ela chegou na região com uma proposta excelente. Só a refinaria de Paulínia, da Petrobras, que oferecia excelentes salários, como ela oferecia, e benefícios. Então, os trabalhadores que foram contratados pela Shell acharam que eles estavam conseguindo uma grande conquista de trabalhar lá, pelos benefícios que eles iriam ter. Em 71, a Agência Ambiental Americana proibiu, nos Estados Unidos, a produção de agrotóxico das classes dos DRINs. E a Shell produzia lá, testou também em 73 em camundongos e confirmou o potencial cancerígeno desses agrotóxicos, que passaram a ser produzidos aqui no Brasil em 77, nessa planta do Centro Industrial da Shell Paulínia. Aqui uma foto lá da formulação líquida, onde o seu Rasteiro mencionou, que eram formulados os agrotóxicos. Ali os incineradores, ela operava com esses incineradores para queima de resíduos sólidos, e atrás dos incineradores estão as chácaras. Então, acabava jogando muito nas chácaras essa fumaça. E esses incineradores sempre operaram com problema. 6 meses após a emissão da licença pela CETESB, já começaram a CETESB começou a receber reclamações da população em razão do forte odor que invadia suas casas, e veio, inclusive, um ofício da própria Replan informando que os seus trabalhadores, principalmente em finais de semanas e em feriados, se sentiam muito mal
tinham enjoos e mal-estar em razão do odor que era proveniente lá do centro industrial da Shell Paulínia. Em 79, a CETESB fez uma visita lá no centro e constatou que esse odor que havia sido registrado pela população do entorno era proveniente da zona dos incineradores e também por um produto que era o TMP. Aqui uma outra foto dos incineradores, e ali os tambores com os resíduos que eram incinerados. Esses tambores aí com resíduos dispostos no solo diretamente, eles iam para a incineração, e aconteceram vários vazamentos, e as cinzas também que eram provenientes desse processo de incineração, elas eram enterradas no solo sem qualquer contenção e vedação. Então, isso acabou contaminando o solo e o lençol freático. Vários estudos foram feitos e acusaram essa contaminação. Tinha as bacias de evaporação para fazer o tratamento dos resíduos aquosos, e elas evaporavam, mas esses contaminantes eles subiam na atmosfera e eram também inalados por esses trabalhadores e pela população do entorno, que ficava muito próxima. Então, a exposição dos trabalhadores lá do Centro Industrial Shell Paulínia a esses contaminantes se deu pelo ar, pelo solo contaminado, e também pela exposição dérmica, porque esses contaminantes têm a propriedade de terem absorção na pele, através da pele. Quando a Shell faz um negócio mundial, que o seu rasteiro mencionou, ela vendeu várias plantas, dentre as quais Paulínia, foi exigido pela American Cyanamid que fosse feita uma auditoria ambiental, e assim eles contrataram uma empresa que fez a avaliação, e nessa avaliação eles detectaram a contaminação do solo e do lençol freático. Ela, por conta do negócio, precisou fazer a autodenúncia, e ela reconheceu, então, lá para o Ministério Público Estadual, que o centro havia pontos de contaminação, e ela se comprometeu, então, a remediar o local e acompanhar a evolução da contaminação. Esses produtos químicos que haviam sido encontrados tinham a característica de se deslocarem pelo solo. Então, eles não ficavam fixos no local. Então, precisava desse monitoramento. E, para tanto, ela contratou o Instituto de Química da Unicamp, que passou a fazer relatórios periódicos da avaliação daquela contaminação. Todos os relatórios que o Instituto de Química vinha fornecendo, cada vez mais detectavam a contaminação e o avanço dessa contaminação por compostos, dentre os quais os da classe dos DRINs, que eu havia comentado anteriormente, que foi proibido nos Estados Unidos na década de 70. Já em 96, em razão desses relatórios que apontavam a comprometimento do lençol freático, a Shell passou a fornecer água potável para os seus empregados, porque não se sabia se as águas dos poços que tinham lá na empresa estavam ou não contaminadas. Aqui já era a Cyanamid que começou a fornecer a água para os trabalhadores. E a Shell começou a fornecer água potável para os moradores de 5 chácaras que estavam na pluma de contaminação por conta desses contaminantes químicos que poderiam ter contaminado os poços artesianos da região, das suas casas. Esses agentes químicos são de altíssima toxicidade, e eles têm uma característica de poderem causar danos irreversíveis e letais com pequenos contatos físicos. Eles não precisam que a pessoa tenha uma intoxicação aguda. Uma pequena dose pode ser letal. Então, a Convenção de Estocolmo baniu 12 desses poluentes orgânicos. Muitos deles foram encontrados lá no Centro Industrial da Shell Paulínia. E, no caso aqui, o que é bem característico, como esses trabalhadores fizeram carreira lá na empresa, eles trabalharam, em média, 14 anos.
E esses incineradores funcionaram 16 anos, então eles tiveram um período de exposição muito longo a esses contaminantes crônicos, né? Cronicamente estavam expostos, diariamente estavam expostos à contaminação do solo, da água. Então, essa exposição gera para essas pessoas um potencial de adoecimento muito maior do que quem nunca foi exposto. Daí, a necessidade de acompanhamento da sua saúde, da sua vida, muito embora não tenha eclodido nenhuma doença, porque eles podem causar danos ao longo do tempo, danos tardios, não só na geração presente, mas em outras, nas futuras gerações, né? E o que se percebeu ao longo do processo é que, com base em inúmeros documentos, a contaminação se deu por falhas no processo produtivo, por vazamentos, por estocagem equivocada de contaminantes, por depósito das cinzas sem contenção e sem vedação, e também por os incineradores queimarem numa combustão numa temperatura abaixo da adequada. Isso possibilitava que esses poluentes orgânicos gerassem outros poluentes, dentre os quais as dioxinas e furanos, que são poluentes orgânicos mais letais para os seres humanos. Essas dioxinas e furanos, inclusive, foram encontradas no solo das chácaras vizinhas, ali do bairro Recanto dos Pássaros. Curiosamente, não havia sido feito nenhum estudo lá no centro industrial da Shell para detectar as dioxinas e furanos. Os contaminantes que foram encontrados lá são esses 10 aqui: aldrin, dieldrin, pentaclorofenol, DDT, toxafeno, triclorometano, diclorometano, benzeno e tilbenzeno. Só que não se sabe, a ciência ainda não pesquisou qual é a combinação, o que essa combinação de exposição a esses contaminantes pode acontecer. Então, como eles não estiveram submetidos a apenas um contaminante, não se sabe os efeitos totais que podem ocorrer para a saúde deles. A ciência estudou no máximo 2 anos, a exposição em camundongos, no máximo em 2 anos, e eles estiveram, em média, submetidos, os trabalhadores, 14 anos. Então, a situação deles é bem delicada por conta do conhecimento científico ser bem limitado. Em razão de tudo isso, o Ministério Público do Trabalho passou a atuar em 2001, quando veio à tona a notícia de que havia contaminação química na área, elaborou o seu inquérito civil com base em documentos que foram provenientes, muitos, do inquérito civil público que já estava em trâmite no Ministério Público Estadual, e outros que foram sendo levantados pelo Ministério Público do Trabalho. Nesse meio tempo, a BASF comprou também no negócio mundial a Cianamid, e ela passa, então, a suceder a Cianamid em 2000, e fica operando até 2002, quando a fábrica é interditada pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho, em razão de ter graves riscos à saúde dos trabalhadores. Até então, a Shell só tinha feito estudos ambientais e não tinha feito nenhum estudo da exposição à saúde humana dos trabalhadores, e tampouco esclarecido os trabalhadores acerca dos riscos que eles estavam sendo submetidos no próprio processo produtivo. Então, a desinformação desses trabalhadores, como seu rasteiro pôde relatar, era enorme. Eles não sabiam o que estava acontecendo, a que eles estavam expostos e aos riscos que eles teriam. O Ministério Público do Trabalho solicitou ao Ministério da Saúde que avaliasse todas as informações que tinham sido coligidas ao inquérito, e então o Ministério da Saúde elaborou um relatório no qual ele reconhece que houve a contaminação e que essa exposição era gravíssima e que era necessário, de forma urgente, que esses trabalhadores tivessem a sua saúde acompanhada, e recomendou que fosse feito um protocolo de atenção à saúde específico, que fossem estudados todos esses contaminantes
que eu mostrei ali, que os trabalhadores foram submetidos, e os efeitos que existem na literatura que podem ser causados por eles. A partir daí, eu fiz um termo de ajustamento de conduta com o Ministério da Saúde, o município de Campinas e Paulínia e o Estado de São Paulo, para que fosse feita composta uma equipe multidisciplinar e para que fosse feito esse estudo que foi recomendado pelo Ministério da Saúde. Assim foi feito e deu origem ao protocolo de atenção à saúde dos trabalhadores expostos às substâncias químicas lá do Centro Industrial Shell Paulínia. Esse protocolo permitiu o acompanhamento dessas pessoas a partir das unidades básicas de saúde do município de Campinas e de Paulínia, e depois foi estendido para Cosmópolis. E, a partir dali, os trabalhadores que se identificavam como Shell BASF, eles tinham uma atenção diferenciada e perguntas eram feitas a eles com o objetivo de poder acolher e evitar eventuais doenças que pudessem eclodir com base no estudo que havia sido feito, e também para os que já tivessem doenças que já tinham aparecido, que pudessem ter a sua saúde recuperada da melhor forma possível, e, por outro lado, reunir coletivamente todas essas informações que a ciência ainda não tem do que esses contaminantes juntos podem ocasionar numa população. Esse protocolo de atenção à saúde, ele virou paradigma de atuação do SUS para casos de exposição química. E, por outro lado, o Ministério Público do Trabalho, eu ingressei com a ação civil pública em face da Shell e da BASF, que era a sua sucessora, tendo como base, principalmente, os princípios da precaução, prevenção e do poluidor-pagador, solicitando que a exposição que eles tinham sofrido necessitava de um acompanhamento de saúde que deveria ser custeado pelas essas empresas, um plano de saúde o mais amplo possível para que eles pudessem ter dignidade, né? Eles pudessem acompanhar a sua saúde, porque eles estavam muito abalados, tinham muito medo, quando que eu vou adoecer, quando que isso vai acontecer, e também pela característica teratogênica e genotóxica desses contaminantes, que isso poderia causar para suas famílias, né, para os seus filhos. Então, a tese colocada na ação foi de que a exposição a esses contaminantes, por si só, já gerava o dever dessas empresas de cuidar da saúde dos seus funcionários e dos seus descendentes, por conta do potencial de modificação do DNA, que poderia passar para os seus filhos, também das mulheres que poderia atravessar a placenta e atingir os seus filhos, e também das suas esposas, que viviam no mesmo ambiente, porque os trabalhadores, durante muito tempo, levaram os seus uniformes para lavar em casa. Então, eles levavam os poluentes para casa. Poderiam expor as suas esposas também. Com base nisso e com fundamento no direito ambiental do trabalho, pedi a responsabilização integral intergeracional, sem a necessidade de nexo causal, dependente de doença, o que foi acolhido pela segunda vara de Paulínia, num julgamento histórico que mudou o paradigma para casos de contaminação, se tornou emblemático pelos valores envolvidos, pela indenização às vítimas e, sobretudo, por conceder aos filhos ainda não nascidos a possibilidade de, desde o seu nascimento, terem a sua saúde acompanhada ao longo de toda a sua vida. Essa ação hoje foi confirmada aqui também pelo tribunal, isso foi para o TST, encerrando-se com o acordo histórico que já foi muito falado aqui. O que marca nessa história é como a omissão de informação impediu que a precaução fosse adotada. Esses trabalhadores não puderam se precaver, não puderam se prevenir, né? O meio ambiente foi deixado de lado em prol do poder econômico,
E a empresa, mesmo sabedora, desde 1971, que esses compostos causavam graves danos à saúde humana, mesmo assim, ela exportou os riscos para o Brasil, produziu aqui no Brasil, com uma série de falhas nos procedimentos, tiveram vários autos de infração lavrados contra ela, ela omitiu as informações e seguiu produzindo, expondo a saúde não só dos seus trabalhadores, mas da população do entorno. E como esses contaminantes, eles podem, com a ação dos ventos, se deslocar facilmente, a gente sabe que esses contaminantes foram jogados na atmosfera, não sabemos ainda aonde eles foram, mas com certeza causaram danos ou irão causar a outras populações também, não só dessa coletividade, virando um problema de saúde pública. Mesmo outro fato que aconteceu foi que, em 85, foi proibido no Brasil a produção de organoclorados e a Shell seguiu produzindo até 90 para fins de exportação. Então, ela assumiu o risco de lesar a vida, lesar a saúde dos seus trabalhadores, sem qualquer informação a eles. E mesmo depois, antes do ajuizamento da ação, quando se tentou acordo, a busca foi sempre por litigar, não por tratar os seus trabalhadores. E o Ministério Público buscou, durante todo o trâmite do processo, a tutela da vida e da dignidade das pessoas, muito além dos valores a título de dano coletivo. Essa foi a busca de todos os procuradores que atuaram nesse caso, para que a saúde e a vida estivessem em primeiro lugar. Nós encontramos, de outro lado, uma resistência enorme por parte das empresas que queriam que comprovasse nexo causal de cada um dos trabalhadores e só queria tratar quem estivesse doente e desde que se provasse cabalmente que aquilo era proveniente do seu trabalho lá no Centro Industrial Paulínia. Então, que esse caso paradigmático e muito triste sirva de lição para muitos outros, que a impunidade não prevaleça, como aconteceu aqui, que a justiça foi feita e que seja assim em muitos outros que venham a bater nas portas do judiciário. Muito obrigada. Do que aconteceu nessa fábrica, né? A doutora Clarissa colocou, o Ministério Público sempre se pautou por tutelar a vida em primeiro lugar, a saúde em primeiro lugar. E então acredito que podemos encerrar esse primeiro painel. Passo a palavra então ao cerimonialista. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela atenção. E eu acho que esse processo deu uma visão para os trabalhadores, para a classe de trabalhadores e para a gente que estava envolvido, uma visão diferenciada do mundo, dar outro valor para a vida, saber os efeitos que as substâncias podem fazer no organismo humano. Então, eu gostaria de agradecer a todos por esse momento muito importante para mim. Obrigado.